Então o primeiro Messias, que é o Messias sofredor, ele veio para resolver a história do pecado. Os homens são pecadores e o pecado separa o homem de Deus. Então ele teve que morrer no nosso lugar para poder garantir a nossa salvação. Então como é que é isso? Deus criou o mundo, ele tem o direito de governar, e se ele criou o mundo, além de governar, ele tem o direito de julgar. Você tem lá nos primeiros versículos da Bíblia um termo Elohim para designar Deus. Esse Elohim, ele significa também governante e juiz. Ou seja, é o Deus que governa, mas é o Deus que julga. Então ele estabeleceu as regras e falou para os homens, joga o jogo, mas todos vocês vão ser julgados por essas regras, por essas leis. No final vocês vão ser julgados. Então se Deus não julga o transgressor da lei, ele não é justo. E justiça é um dos atributos de Deus. Se ele é justo, ele necessariamente precisa julgar o transgressor da lei. E quem são os transgressores da lei? Somos nós, somos os pecadores. Então, pelas nossas atitudes, a cruz era para nós. O nosso castigo era a morte, o nosso castigo era a cruz. Só que aí vem Jesus para resolver o problema da culpa. Então, pensa em Deus como um juiz, Satanás como um acusador, que é exatamente o que a palavra significa, mostrando a capivara do Rogério Vilela. Olha o Vilela aqui, o que ele já aprontou na vida, olha os pecados dele. Se você me condenou eternamente, você tem que condenar ele também, porque ele também pecou. E Deus tem que condenar, porque ele é justo. Então ele vem como um advogado de acusação. Só que um dos nomes de Jesus no Novo Testamento é advogado. Filhinhos, não pequei, se pecares, tendes advogado diante do Pai. Ou seja, ele é o nosso advogado. Só que por que Jesus aceitou a nossa causa? Se é uma causa perdida. Eu sou pecador mesmo, você é pecador. Que advogado quer conseguir mudar o coração e a decisão do juiz com argumentos? Não tem o que argumentar, você é pecador, eu também. Então por que Jesus pega todas as causas e não perde uma? Porque ele não tenta mudar a decisão do juiz com argumentos. Ele concorda com o acusador. Ele diz, você tem toda a razão, eles são pecadores. Só que apesar de concordar, ele resolveu o problema da seguinte forma. Ele tirou a sua roupa de advogado, foi lá na cadeira do réu, tirou o Rogério Vilela de lá, sentou ele na cadeira do réu e falou, ele é culpado, mas eu vou pagar no lugar dele, joga a culpa em mim. Foi isso exatamente que aconteceu na cruz do Calvário. Então aquele que crê nisso está justificado. Por quê? Porque Deus só recebe a justiça de Jesus, só ele não pecou. Ele não pecou. Os homens tentaram pegá-lo em qualquer falhinha, errozinho, ele não teve. Eu tenho, você tem. Se alguém resolver levantar a tua vida, vai pegar um monte de erro seu, um monte de erro meu. Mas de Jesus ninguém conseguiu pegar. Então, por ele não ter pecado, Deus aceitou a justiça dele. Então, se eu vou na minha própria justiça, Deus me recebe. Ele não vai receber, porque ele chama a nossa justiça de trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o mods na época do Antigo Testamento. Era o pano que as mulheres usavam naqueles dias. Fala, isso é a sua justiça para ele. Então, para a gente ser aceito, você tem que falar em nome de Jesus. Por aquilo que Jesus fez na cruz, por ele ter pago a minha dívida, me recebe. E é assim que Deus nos recebe e nos toma como filhos. Que é o que a Bíblia diz. Vocês vão receber o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, quando a gente se aproxima desse cenário que está se formando aí, a gente tem que começar a perceber que essa terra aqui é uma passagem, que a matéria por si só não é nada. Por isso que Jesus falou, guarda seu tesouro onde a traça não corrói e a ferrugem não consome, ou vice-versa. Por quê? Porque isso aqui é um teste. Você piscou, o olho passou. Você estava comigo há 21 anos atrás. A gente piscou, caçou, os dois aqui com 50, você pintando a barbinha para disfarçar o pelo branco. Não me entrega, não. Com filho, caso. Passou. A gente vai piscar de novo, foram mais 20 anos. É incrível. Então essa vida aqui é um vum, foi. Então o que Jesus falou? Vivam essa vida de modo digno. Adorem a Deus, agradem a Deus, porque isso aqui é só um teste, isso aqui é uma passagem. A alma de vocês é imortal e não há nada que vocês possam fazer em relação a isso. Vocês estavam destinados à condenação. Eu vim resolver o problema da culpa. Então a primeira vez ele veio para isso. O outro Messias que é apresentado pela Bíblia é o Messias Rei, é o Messias soberano. É esse Messias que na segunda vinda vem para governar no milênio, que é esse período de 1000 anos, só que aí para resolver os problemas sociais, os problemas políticos e os problemas econômicos do mundo. É isso que a Bíblia ensina e é isso que a gente espera. Por isso que esse tema é fascinante, é apaixonante. Eu nunca entendi direito essa parte de Jesus de... Ele veio para cá e foi uma decisão dele tomar os pecados para si, ou ele era fadado a tomar essa decisão? Ele
não tinha outra alternativa? Porque, Na inclusive, verdade, parece que tentam demover ele de ser crucificado. Fala, não, Jesus, a gente vai te proteger. E fala, Uhum. não me tira do meu caminho. Então, tudo tudo se encaminhava para isso. E ele aceitou isso? uhum. Ou ele já veio com esse plano? Como que aconteceu Na isso? verdade, Vilela, a cruz não foi a última opção de Deus. Como? Ah, todos os outros planos não deram certo, então agora eu vou ter que mandar Jesus para a cruz. A É. cruz estava na agenda de Deus desde a sua presciência. Ele já sabia disso? Ele já sabia disso. Agora, Jesus, ele poderia ter optado por não ser crucificado. Exatamente. Ele tinha essa Você opção. lembra daquele episódio no Getsemane, que ele está suando assustado, É. com medo, suando sangue, É. porque ele sabe o que é ser crucificado, é a forma mais humilhante, mais dolorosa, mais vergonhosa de se morrer. Ele sabe que ele vai ser esbofeteado, que ele vai ser chicoteado. Vai ser Ele sabe trespassado que com a ele sabe lança. que o pecado do mundo inteiro vai vir sobre ele. É. Ele sabe o que é isso. Você lembra que ele olha e ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele ora isso 1, 2 e 3 vezes. Por quê? Porque Caramba. ele queria ter certeza de que essa era a mesma vontade de Deus. Não tem outra Se chance. tiver outra Não tem, se tiver algum alternativa- outro caminho, me livra disso. É. Quando ele entendeu que não tinha, que aquela era uma agenda que precisava se cumprir, ele se fortaleceu e se rendeu. Porque a partir dali você não vê mais acuado, intimidado e assustado. Você o vê determinado a enfrentar a cruz. E é incrível porque ele experimentou, então, o medo humano, né? Ele experimentou tudo que a Porque gente... ele veio como homem, Vilela. É. Ele sangrava, ele chorava, ele teve os mesmos sentimentos Ele que a não gente. era um Deus que, não vou ele- sentir nada, não ele, vai acontecer ele, nada. ele é Deus em carne. Só que quando ele resolveu vir em carne, ele abandonou os atributos divinos dele. Então Jesus veio como homem. Jesus alcançou a santidade que ele alcançou como homem. Ou seja, é possível você viver o mesmo. Jesus fez os milagres que ele fez com a ajuda do Espírito Santo como homem. Ou seja, nós podemos viver o mesmo com a ajuda do mesmo Espírito Santo como homens. Jesus não usou poderes sobrenaturais que ele tinha antes da encarnação, antes de vir em carne. Ele usou os poderes que nós, como homens, temos acesso pelo relacionamento com o Espírito Santo, pelo relacionamento com Deus. Agora, qual que era a diferença? Jesus vivia uma vida separada, se não encontrou pecado nele, e ele orava cerca de 4 horas por dia. Ou seja, ele tinha muita comunhão com o Pai. Ele aprendeu a falar, mas ele aprendeu a ouvir Deus, que é o que o ser humano precisa também aprender. Oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Então ele aprendia a dizer, mas ele aprendia a falar, mas ele aprendia a escutar. E aí quando ele descia para trabalhar, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Por que que ele dizia, eu só faço o que o pai está fazendo e eu só falo o que ele me disse? Porque era Deus que dirigia o ministério diário dele, como precisa dirigir as nossas vidas também. Mas e quando ele tá na cruz, ele fala, Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento todos os pecados da humanidade estavam sobre eles. E Deus é averso ao pecado. É luz e trevas. Então naquele momento que todo o pecado da humanidade veio sobre ele teve por um momento essa distância de Deus. Ele sentiu a ausência de Deus, porque onde tem pecado não tem presença de Deus. Então pensa em Jesus por 33 anos vivendo na presença de Deus e daqui a pouco, por causa dos pecados que estão nele, ele não sente mais a presença de Deus. Caramba. Que é o que o pecado faz com a gente. Se você está buscando a Deus, está cheio do Espírito Santo, está vivendo uma vida legal, lendo Bíblia, está se enchendo, você sente Deus, você tem comunhão com Ele, você escuta a voz de Deus. Agora você começa a pecar, automaticamente você sente a presença de Deus se esvaindo, você sente o Espírito de Deus se afastando de você. Porque onde há luz não há trevas, não tem como você ter os dois. Ou você come na mesa dos anjos ou você come na mesa dos demônios, não tem meio termo aí. O muro tem dono. É aquela história que o cara estava em cima do muro, de um lado tá o anjo falando, do lado tá um anjo falando, pula pra cá, vem pra esse lado. Aí ele olha do outro lado, tá o demônio que não fala nada. E o anjo, vem pra cá, pula desse lado. Ele olha o demônio quieto. Ele fala, pô, demônio, o anjo tá me querendo, tá me pedindo pra pular, você não fala nada, você não me quer do seu lado? Ele fala, não, pode ficar aí, o muro é meu, enquanto você estiver aí, você tá comigo. Então é exatamente isso que acontece. Você não consegue servir a Deus e viver em pecado. Ou você vive em pecado e tem uma vida mundana, ou você se separa para buscar Deus. Se você se separar para buscar Deus, você tem a presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Cadê você, Pai? A gente está junto o tempo inteiro? Você me abandonou? Só que o que acontece logo depois da cruz? A cruz não foi o objetivo final. A cruz foi o meio através do qual Jesus conquistaria a sua vitória. Então o que a gente vê? Moisés e Elias aparecendo para ele no Monte Hermon, que foi conhecido o Monte da Transfiguração,
para ele ter uma experiência sobrenatural e lembrar o que ia acontecer com ele depois da cruz. Ele ia ressuscitar. Ele ia ressuscitar com o corpo glorificado, ele ia ressuscitar para ascender aos céus e ser coroado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O poder e a autoridade do céu, da terra e debaixo da terra ia ser concedida a ele. O nome dele ia ser colocado sobre todos os outros nomes. Então ele tem uma experiência ali espiritual que os discípulos testemunharam. Moisés, o corpo dele não foi encontrado. Então não é que ele morreu e aquilo era uma reencarnação. Não encontraram o corpo de Moisés. Elias foi arrebatado. Os dois tiveram os corpos glorificados. Esses dois com corpos glorificados aparecem para Jesus para animar Jesus. Fala, você vai enfrentar a cruz, mas olha o que vai acontecer depois. Olha o que você vai viver. Você vai ser o rei, você vai vencer a morte, você vai vencer o inferno. Então seja forte. E o que Jesus viveu foi exatamente isso. Ele passou por terríveis experiências na cruz. As piores possíveis. As piores possíveis. Mas o que veio depois? Ele ressuscitou. E o que importa para nós não é como a gente vai morrer, mas é como a gente vai ressuscitar. Você pega João Batista, o precursor do ministério de Jesus. Ele morreu decapitado por uma rainha manipuladora e uma... Cabeça numa bandeja. E a filha dela, que era uma criança, uma adolescente, mimada. Como assim? Que derrota para um profeta? Um rei bêbado, uma rainha manipuladora, uma adúltera, uma mimadinha, pedem a cabeça do profeta e Deus deixa. E aí o profeta fala, Jesus, tô aqui. O João Batista manda mensagem para Jesus, tô aqui na cadeia. Os discípulos dele vão avisar, ô João Batista, Jesus está curando enfermos, Jesus está fazendo milagre. Aí ele fala, poxa, ele era o que ia libertar os cativos, e eu tô aqui cativo, eu fui o precursor do ministério dele, eu sou primo dele. Então, manda perguntar se é ele mesmo ou tenho que esperar outro Messias, porque eu vou ficar aqui preso e não vai vir me salvar? E o que Jesus manda responder? Avisa João Batista, primeiro ele começa a fazer milagres, começa a curar pessoas, e fala, contem isso para ele. Aí ele fala, avisa João Batista que os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo. Ou seja, o reino de Deus está sendo implantado, e eu vou conquistar para ele a verdadeira vitória. Jesus não livrou João Batista da morte. Ele morreu. A cabeça dele foi entregue numa bandeja para um rei bebum, corrupto. Que derrota, que feio. Esse é o verdadeiro reino? Um profeta morre desse jeito? Então, aparentemente, foi uma derrota. Mas como é que João Batista vai ressuscitar? Quem que o João Batista vai ser depois da ressurreição? É esse pensamento que a gente precisa ter. Morrer a gente vai de qualquer jeito, a gente vai passar muitas lutas nessa vida, mas quem que eu vou ser quando ele me chamar? Se você vive assim na terra, você vai estar bem, você não vai fazer nada que o desagrade e que o desabone também